Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, à terceira série do Paraná. É sempre uma alegria recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. Hoje estamos eu e o professor Ronaldo dirigindo esta aula que vai se debruçar sobre o artigo de opinião. Logo, a gente vai ler e interpretar um artigo de opinião, identificando o tema e a tese do texto. Num segundo momento, vamos reconhecer argumentos para defender um ponto de vista, diferenciando as principais partes de um artigo de opinião, sua estrutura. E, finalmente, vamos identificar diferentes tipos de argumentos para a produção de uma argumentação a respeito de um tema. Então vamos juntos, né? Nós temos aí na nossa iconografia uma imagem, né, muito bonita, um jogo entre mulheres, a seleção brasileira está ali ao centro, né? Futebol é coisa só para homem? É uma pergunta provocativa, né? O que você pensa sobre mulheres que jogam futebol? Você acredita que deva existir uma divisão entre o esporte que homens e mulheres podem praticar? São perguntas provocadoras, né? E de fato, esse é um dos principais tons do artigo de opinião, né? Então, a gente está aqui diante de um artigo opinião retirado do Globo, né, assinado por Igor Siqueira, né, no dia 30 de nove de 2018. É um artigo recente, ou seja, ainda é um problema recente na nossa sociedade, né? E o que diz o título deste artigo, né? Apesar do fenômeno Marta, futebol feminino cresce lentamente no Brasil. Sucesso das 6 vezes melhor do mundo ainda não foi capaz de alavancar esporte. Esta é a linha fina, né? É motivo indiscutível de orgulho para um país que se considera a pátria das chuteiras ver Marta receber pela 6ª vez o troféu de melhor jogadora do mundo. Passaram-se 12 anos desde a primeira vez que a camisa 10 foi eleita pela FIFA e ela já tem 32 anos, né? Pois bem, nossa primeira reflexão vai se debruçar sobre alguns recortes do texto, então atentem ao nosso comando, né? Letra A. Qual é a relação que se estabelece entre o título, apesar do fenômeno Marta, futebol feminino cresce lentamente no Brasil, e a linha fina do artigo de opinião, sucesso das 6 vezes melhor do mundo ainda não foi capaz de alavancar esporte. E letra B, quais são os termos do título que estão substituídos na linha fina, né? Atentem que essa substituição lexical de palavras é um processo muito produtivo em textos como esse, né? Releiam o enunciado, eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito.
Vamos juntos, minha gente. Essa questão, além de se debruçar sobre a estrutura, né, mobiliza uma porção de habilidades que estamos aqui tentando desenvolver juntos, né? Pois bem, né, o título, né, apesar do fenômeno Marta, futebol feminino cresce lentamente no Brasil e a linha fina, sucesso de 6 vezes melhor do mundo, ainda não foi capaz de alavancar o esporte, é uma relação de complementaridade, né? As informações que estão no título são reforçadas pela linha fina. É sempre assim, né? Tanto no artigo de opinião, quanto na notícia e também na reportagem, né? O subtítulo ou a linha fina tem a função de complementar algumas informações reunidas no título, né? A letra B, o fenômeno Marta é substituído por 6 vezes melhor do mundo e futebol feminino é trocado por esporte, né? Esse é um recurso retórico argumentativo muito elegante, né? Evita repetições, deixa o texto menos cansativo, né? Uma das estratégias mais importantes para que o leitor leve a sua leitura até o final do texto, né? Uma das principais finalidades deste gênero do discurso é nos convencer, né? É nos persuadir, e ele então mobiliza uma porção de estratégias retóricas com essa finalidade. Vamos continuar lendo então o nosso texto, né? A questão que surge é: o quanto do fenômeno Marta foi aproveitado para desenvolver o futebol feminino no Brasil? O futebol feminino anda a passos de formiguinha, mas é sempre para frente, é devagar, mas as coisas estão acontecendo, diz Bia Vaz, ex-jogadora que se tornou auxiliar de Vadão na seleção feminina. Quando Marta dividiu a foto dos melhores do mundo de 2006 ao lado do italiano Fábio Cannavaro, ela já estava jogando no futebol sueco e não havia uma competição nacional para mulheres no Brasil. Vamos então agora novamente para um segundo momento de reflexão, né? A nossa atividade 2 tem um comando, releia. Vamos reler o recorte, né? A questão que surge é, 2 pontos, o quanto do fenômeno Marta foi aproveitado para desenvolver o futebol feminino no Brasil? Interrogativa. O futebol feminino anda a passos de formiguinha, mas é sempre para frente. Este é o nosso recorte, entre aspas, né? E esse enunciado, então, propicia 3 questões, né? Como você compreende a pergunta feita no texto? Qual é a posição de Bia Vaz diante da questão? E a sua posição, qual é? Você concorda com ela, né? Atentem aí à nossa iconografia, releiam essa questão, ela é bastante difícil, mas eu tenho certeza que vocês são capazes de responder. Eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito.
Vamos juntos, minha gente? São 3 questões a partir de um recorte, né? Pois bem, né? Como você compreende a pergunta feita no texto? A pergunta é retórica, ou seja, é uma pergunta para levar à reflexão a respeito de como o exemplo de Marta pode ser utilizado para incentivar o esporte entre e para as mulheres, né? Esta é a finalidade de uma pergunta retórica, não é exatamente ser respondida, mas ser refletida pelo leitor. Na letra B, qual é a posição de Bia Vaz diante da questão, né? A posição dela é positiva, pois, embora seja pouco, há um avanço, né? E, finalmente, a letra C, e a sua posição? Qual é? Você concorda com ela? A resposta é pessoal, né? Como o artigo é de 2018, pode-se notar que o avanço é pequeno e precisa melhorar, né? Há um avanço, né? Mas ainda é muito incipiente, né? É preciso desenvolver ainda mais, né? Metade da sociedade é composta pelas mulheres, né? Elas só têm a contribuir e acrescentar nesse esporte com a nossa cultura. Pois bem, vamos retomar o nosso texto, né? A Copa do Brasil feminina só nasceu no ano seguinte. Em comparação com o masculino, o futebol feminino no Brasil tem uma defasagem de tempo, número de praticantes, competições, exposição midiática e, por consequência, recursos. No aspecto maturidade, só a partir de 1979 que a participação das mulheres em campo deixou de ser vetada pela legislação nacional. As regras do licenciamento de clubes são uma aposta para fazer engrenar de forma mais potente o futebol feminino. A partir de 2019, os clubes da Série A precisarão ter um time de mulheres. O aval para participar da Libertadores, em caso de classificação, também está condicionado a isso, já que a Conmebol incluiu a mesma exigência em seu regulamento. Ainda existe um pouco de resistência, porque o feminino é visto como um gasto. Deveria ser visto como investimento para quebrar barreiras e construir um produto e apresentá-lo ao público. A resistência precisa ser quebrada, às vezes com obrigatoriedades. Espero que esse processo evolua, torce Bia Vaz. Então vamos repensar agora do ponto de vista teórico, conceitual, qual é a estrutura do artigo de opinião, né? É uma estrutura bastante convencional, mas muito produtiva, né? O título deve incluir o recorte do tema, isto é, a perspectiva sobre a qual será apresentado. Introdução é onde acontece a contextualização do tema, né? O desenvolvimento são usadas estratégias para persuadir o leitor a aceitar a tese defendida. Há vários tipos de argumentos. Os mais usados são de autoridade, estatísticos e de exemplificação ou exemplificações, né? E a conclusão tem como função encerrar a linha de pensamento desenvolvida, né? Essa é a estrutura de um artigo de opinião, né? Ela é bastante convencional, né? E justamente por ser até simples, né? Muito produtiva. Então vamos para a nossa terceira reflexão da aula, né? Atentem à nossa iconografia, nós temos uma menina jogando bola, né? Ela está toda paramentada para isso, ao fim e ao cabo, né? Nós temos na atividade 3 o seguinte comando: releia o trecho. Abre aspas, né? A resistência precisa ser quebrada às vezes com obrigatoriedades. Espero que esse processo evolua, torce Bia Vaz, né? Que tipo de argumento é usado neste trecho, né? É um dos argumentos mais produtivos dos meios de comunicação, dentro da comunicação social, do jornalismo, até da publicidade e da propaganda, né? Pensem com carinho aí, eu já volto que a gente possa comentar o nosso gabarito.
Vamos juntos, minha gente, sempre repensar o enunciado de modo que a gente possa responder com mais objetividade à questão, né? Que tipo de argumento é usado neste trecho, né? É um argumento muito conhecido, né? Um argumento de autoridade, uma vez que Bia Vaz é auxiliar técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino e ex-jogadora, portanto, ela fala com conhecimento de causa, né? Neste campo ela é uma autoridade, né? Este é um recurso muito produtivo e eficaz no processo de persuasão do leitor. Então, alguns tipos de argumento, minha gente. Além do argumento de autoridade, nós temos uma infinidade de argumentos. Hoje nós estamos recortando aqui mais 4, né? Há o argumento estatístico, que se ampara em dados, né? O argumento de causa e consequência, que é um chamado argumento lógico também. O argumento por evidência ou comprovação, né? E, finalmente, o argumento por comparação ou analogia. Então nós temos aqui uma proposta de produção textual, né? Como você convenceria alguém a respeito da sua opinião sobre esse tema? Quais os tipos de argumentos usaria no desenvolvimento de seu texto? Desenvolva 2 parágrafos de 6 a 10 linhas com 2 argumentos diferentes para defender sua posição sobre a temática de incentivo ao futebol feminino, né? Observem à esquerda a nossa iconografia, nós temos ali uma solenidade, né? Um final de campeonato, ganho. Pensem com carinho, eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito.
Gente, essa é uma questão pessoal, né? Mas eu queria destacar alguns aspectos desse enunciado para vocês, né? Como você convenceria alguém a respeito da sua opinião sobre esse tema? Esse é o objetivo do artigo de opinião, né? Convencer, persuadir, né? Formar a opinião do público, né? Quais os tipos de argumentos usaria no desenvolvimento do seu texto, né? Um argumento de autoridade, né? Um argumento mais lógico, um argumento de causa e consequência ou de comparação, tudo isso é pessoal, né? Mas se a nossa proposta vinha entre 6 a 10 linhas, pensemos aí em uma produção de 8 linhas, né? A gente dividindo ao meio consegue repartir 4 linhas aproximadamente para cada parágrafo, compreendendo que uma frase convencional, uma frase curta, toma aí 2 linhas aproximadamente. Nós temos 2 frases para o primeiro parágrafo e 2 frases para o segundo parágrafo, né? Pois bem, nesta primeira frase você apresenta a sua opinião e na sequência você usa argumentos, né, de autoridade, argumentos de exemplificação, argumentos de comparação, aí fica a seu critério, mas a proposta é essa, né? Pois bem, minha gente, então o que aprendemos hoje? Retomando, né? Lemos e interpretamos um artigo de opinião sobre o futebol feminino, né? Refletimos sobre argumentos para defender um ponto de vista, conhecemos finalmente alguns novos argumentos, né? E finalmente conhecemos diferentes tipos de argumentos, como eles são importantes para o desenvolvimento de um artigo de opinião, né? São estratégias discursivas que têm por propósito nos convencer, nos persuadir, nos seduzir, né? Eu deixo com vocês um abraço carinhoso, a gente se vê em breve, logo mais.